E aí, pessoal, dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre as ferramentas e tecnologias que a gente vai utilizar durante a construção dos nossos projetos, tá bom? Então, vamos iniciar aqui falando sobre a linguagem de programação que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar o nosso tão amado Java. E aqui no Java a gente vai utilizar aqui a versão 17, tá bom? A próxima tecnologia que a gente vai utilizar é o nosso Spring Boot, tá? Então, a gente vai utilizar aqui o Spring Boot para a construção aqui, como framework para a construção das nossas aplicações. Como IDE, a gente vai utilizar o IntelliJ. Então, você pode optar por qualquer outra IDE que você tenha preferência, porém aqui no curso a gente vai utilizar o IntelliJ. Se você quer acompanhar como a gente vai construir, então aqui a gente vai utilizar o IntelliJ, tá bom? Como banco de dados, a gente vai utilizar o H2. Então, para evitar toda a configuração com o banco de dados, a gente vai utilizar o H2, que é um banco de dados em memória, que a gente consegue configurar ele muito facilmente, tá bom? Então, como banco de dados, vamos utilizar aqui o H2. Então, vamos documentar a nossa API com o Swagger, e ele aqui também vai ser utilizado como um teste. A gente vai conseguir testar facilmente as nossas APIs através do Swagger, além da documentação. Ele vai ser utilizado aqui como teste, tá certo? Vamos utilizar o nosso Kafka como mensageria aqui, tá certo? E a gente vai utilizar uma tecnologia da Confluence chamada Schema Registry, onde a gente vai conseguir colocar ali o nosso esquema de dados, né? A gente vai conseguir colocar ali a nossa estrutura de dados que a gente vai utilizar, o modelo de dados que a gente vai utilizar ali para transmissão entre as aplicações e o Kafka. Então, com o esquema registry, a gente consegue dizer cada atributo do nosso payload, né, do payload que a gente vai enviar ali para o Kafka, tá bom? E em conjunto aqui com o esquema registry, a gente vai utilizar o Apache Avro, que ele é um serializador de dados. Ele é um sistema que vai serializar os nossos dados. Então, uma vez que a gente tem o esquema registry definido, o Avro ele vai entrar para serializar esses dados aí, tá bom? E a gente vai utilizar aqui essa ferramenta incrível que é o Docker. A gente vai utilizar ele aqui para subir o Apache Kafka, tá? Então, para ele configurar, então toda a parte de configuração, ao invés da gente instalar o Kafka na nossa máquina, a gente vai utilizar o Docker aqui para subir uma instância do Kafka, tá bom? Então, e aqui em conjunto com o Docker, a gente tem um Docker Composer, que como a gente vai utilizar diversas imagens, né? Uma imagem do Kafka, uma imagem do esquema registry, então o Docker Composer que vai orquestrar essas imagens para a gente, esses containers, para que a gente consiga subir com mais facilidade ali todas essas ferramentas, tá bom? Então essas foram as ferramentas e tecnologias que a gente vai utilizar aqui durante o curso e a gente se vê aí na próxima aula. Tchau, tchau!